Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e tenho muito prazer em recebê-lo aqui para assistir aos vídeos, para ser edificado pela palavra do Senhor. Hoje eu quero partilhar o texto que se encontra em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18, onde lemos o seguinte: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Quando eu, aos 14 anos, recebi o folheto Previsão Científica do Fim do Mundo, escrito pelo pastor Timofei Diakov, aquilo tocou meu coração, mas eu acabei perdendo o folheto. Num belo dia, quando eu estou chegando do trabalho, eu era office boy no BCN Servel, lá na Rua Tito, na Lapa. Eu chegara do trabalho e vi no meio da rua onde eu morava, Rua Raul Pompeia, na Vila Pompeia, em São Paulo, um senhor com um maço de folhetos coçando a cabeça, sem saber se ia para baixo, se ia para cima. E quando eu vi aquele maço de folhetos, eu logo lembrei do folheto que eu tinha, mas que acabei por perdê-lo. Então, fui até a minha caixa de correios, vi que não tinha nada e vi que aquele senhor passou a distribuir os folhetos do lado da minha casa. E quando ele chegou, eu peguei o folheto que ele me deu de forma cortês e perguntei se ele conhecia o japonês que havia escrito aquele folheto. Ele disse: não foi japonês não, fui eu mesmo. Eu disse: o senhor me daria uma entrevista? Ele disse: claro que eu daria. Então nós marcamos essa entrevista para o sábado próximo e eu chegaria lá mais ou menos 3 horas da tarde. E lá fui eu para esta entrevista que marcou a minha vida e foi fator indispensável para a conversão do meu coração. E quando cheguei na sua casa, o pastor Timofei Diakov, que era, na época, pastor da Igreja Batista em Sumarezinho, na zona oeste da capital paulista, aqui no Brasil, ele me recebeu e passou a responder às perguntas que eu lhe fazia a respeito da Bíblia, a palavra de Deus. Nisto, a sua esposa também me saudou, ela estava lá na cozinha preparando alguma coisa, e logo chegou o seu filho Jair. Ele vinha do exército, ele estava servindo, era o serviço militar obrigatório. Então, quando ele chegou, o pai dele disse assim: filho, senta aqui. O Elzira, que era o nome da esposa do pastor Timofei, à época, em 1980, sente-se aqui. Então, sentaram-se os três e eu a olhá-los. Nesse momento, meu gravador não estava ligado, infelizmente. Então, eles começaram. Um dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O outro: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E assim eles foram declamando todo o Salmo 23. Quando eu vi aquela cena, quando eu contemplei esta família empenhada em falar sobre a palavra de Deus para um menino de 14 anos como eu, e eles sentados no sofá, falando com liberdade sobre a palavra de Deus, eu comecei a pensar no meu lar. No meu lar, o meu pai falava palavrões, xingava, usava de violências. A minha mãe, coitada, ela só chorava, ela sofria, e eu só apanhava. O meu lar não tinha Bíblia, o meu lar não tinha Salmo 23. O meu lar tinha religiosidade de vez em quando, porque às vezes nós íamos à nossa denominação para prestar aquele culto que julgávamos ser adequado,
mas não era um lar cristão, não fora edificado na fé cristã. E ali eu estava vendo um marido que respeitava a mulher. Eu estava vendo uma mulher que respeitava o marido. Eu estava vendo um filho que obedecia aos seus pais. E também via pais que amavam e expressavam o seu amor pelo seu filho. Aquela cena foi tão rápida, talvez 3 minutos no máximo, mas aquela cena tocou o meu coração de forma inesquecível, a ponto de que eu estou contando para vocês aqui 43 anos depois do fato acontecido. E quando eu vi aquela harmonia familiar, aquela harmonia caseira, eu disse assim: eu gostaria tanto de ter um lar cristão assim. E de fato, um lar cristão, ele tem características, ele tem uma identidade que o torna relevante, maravilhoso, benfazejo e absolutamente diferente dos lares que não são cristãos. Não estamos aqui dizendo que não há lares bons fora do cristianismo, certamente que há, mas não são lares completos, porque o verdadeiro lar completo só o é quando tem Deus como Senhor desta família, quando tem Deus como Senhor desta casa. E eu olhei e eu disse: eu quero que o meu lar seja cristão. E Deus me deu a graça de orar a Deus naquele dia, e no dia seguinte, aquilo era um sábado, no dia seguinte, à noite, quando eu fui ao culto para conhecer a igreja do pastor, afinal eu estava fazendo uma entrevista e agora eu gostaria de conhecer como era a igreja desse pastor, enquanto ele pregava sobre Jesus ou Barrabás, e ao final da mensagem fazia um apelo para que, se eu quisesse também ser salvo e contado entre aqueles que são salvos por Jesus, que eu me manifestasse levantando uma de minhas mãos, dizendo: eu recebo no meu coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu fiz esta decisão. E ao final, o pastor e a igreja me saudaram afetuosamente. E Deus, naquela noite, transformou a minha vida. Eu me tornei uma nova criatura. Cristo se tornou Senhor do meu coração. E eu pus na minha alma o desejo intenso de que todo o meu lar fosse salvo pelo poder do sangue de Jesus. E em 1 ano e meio, para a honra e glória de Deus, todos os membros da minha casa, todos os membros da minha família foram salvos. E, enfim, eu pude ter também um lar cristão. Hoje sou casado e, pela misericórdia de Deus, também sou pai. E para a honra e glória do nome de Jesus, posso dizer: tenho um lar cristão. E você que me ouve, telespectador, também deve desejar e deve primar por ter um lar cristão. É o que diz a palavra de Deus sobre o comportamento dos diversos membros de um lar cristão. As esposas são submissas ao próprio marido como convém no Senhor. É o que ensina a palavra de Deus sobre o papel das esposas. Os maridos amam a sua esposa e não a tratam com amargura. É o que diz a Escritura Sagrada sobre o comportamento do marido. Filhos, em tudo obedecem aos seus pais, porque fazê-lo é grato diante do Senhor. É assim que filhos cristãos devem tratar os seus queridos pais. Pais, não irritam os seus filhos para que não fiquem desanimados. É assim que deve ser o comportamento de um pai ou uma mãe cristãos.
É assim que a Bíblia ensina sobre a formação de um lar cristão. Eu pergunto a você, jovem, você que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, já parou para pensar que antes de fazer a sua opção pela moça mais bonita, pela moça mais charmosa, pela moça mais rica ou mais popular, você deveria fazer a opção pela moça que vive com Deus, que segue a palavra de Deus, que é honrada, que tem temor da palavra do Senhor? Esta é a base de um relacionamento que promove um verdadeiro lar cristão. E você, moça, que me ouve, você já parou para pensar que não é pela saúde do rapaz, não é pela beleza física do rapaz, não é por sua força física ou pelo volume da sua carteira que ele deve ser escolhido, mas por ser alguém honrado, trabalhador e que principalmente teme ao Senhor? Se nós parássemos de usar os padrões do mundo para escolher o nosso cônjuge e pedíssemos a orientação de Deus para que descobríssemos pessoas que são dignas de viver ao nosso lado para formar um lar cristão, nós teríamos lares cristãos muito melhores e mais apropriados do que aqueles que nós temos. Porque, afinal, formaremos famílias e os nossos conceitos serão transferidos para os nossos filhos, que verão em nós o modelo e o exemplo para seguir. E Cristo deve ser o rei do nosso lar, porque se não o for, não será o rei da nossa vida. O lar está sendo formado por nós e cabe a nós darmos ao Senhor a direção da nossa casa, a direção da nossa família. Oremos ao Senhor. Ó Deus, eu peço a Ti que a cada telespectador que me assiste, que se derrame sobre ele a graça de ter um lar cristão. Se ele, ó Pai querido, não tem este privilégio, que passe a orar para ter em sua casa o verdadeiro cristianismo. Se o seu marido não é cristão, que ganhe o marido para Cristo. Se a esposa não é cristã, que ganhe a esposa para Cristo. Se os filhos ainda não são cristãos, que ganhem os seus filhos para Jesus. Se os pais ainda não se converteram, que ganhem os seus pais para Cristo. Abençoa, pois, a todos nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Este é o canal Ministério Essência Cristã e eu sou, eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui estou sempre proclamando a mensagem da palavra do Senhor. Muito obrigado por assistir e eu peço a você que considere ser um dos mantenedores do nosso canal. Aqui está o Pix, através do qual você pode consultar o seu coração e dizer: vou cooperar com este canal que tem feito tão bem para mim e para quem assiste. Vou ter parte nisso. E eu agradecerei a você por este amor demonstrado para com a obra do Senhor. Aqui em volta temos outras sugestões e eu agradeço a sua presença e a sua audiência. Assista às nossas próximas programações e até breve, se Deus quiser. Tchau!